eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, aleluia. Esse é o terceiro culto hoje, primeiro às 10, o segundo às 17, o terceiro agora às 19h30, eu tenho uma palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar a série Marcas de uma Igreja Saudável. Nós vamos encerrar essa série hoje, falando sobre um assunto muito importante, bem pastoral, a palavra de hoje. Na verdade, essa série, ela é bem pastoral, é uma série, é um convite para a gente olhar para dentro. Se for para falar mal, vamos falar mal da gente, né? Se for para falar, vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro. Essa série é um convite para reflexão, para que a gente possa nos avaliar enquanto igreja, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde relacional, a nossa saúde teológica também. Então nós trabalhamos alguns princípios importantíssimos nessa série. O tripé que sustenta a igreja. Uma igreja saudável, ela tem Cristo como cabeça, a igreja é o seu corpo, é uma igreja bíblica. E hoje eu quero falar da igreja, mas não no coletivo, eu quero falar da igreja no individual. Eu quero falar sobre marcas de um membro saudável, marcas de um cristão saudável. Quais são essas marcas? O que precisamos trazer? Onde vivem? Do que se alimentam? Onde estão? Quem são esses? Não é? A nossa proposta é essa. Preste atenção. Existe um chamado que é comum a todo mundo que está aqui, todo mundo que entrou. Talvez você entrou aqui de gaiato, você nem sabe o que você está fazendo aqui, alguém te convidou, falou assim, ó, se você não for, nunca mais eu converso com você, e você está aqui numa igreja evangélica, mas eu quero te dizer que existe um chamado que é comum a todo mundo. Todo mundo que está aqui nesse auditório, ele é chamado para viver para a glória de Deus. Todos nós temos um chamado que é universal, viver para a glória de Deus. Essa expressão, essa frase, viver para a glória de Deus, é a síntese de toda a existência humana. É a síntese do nosso propósito existencial. Por que nós estamos aqui? De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Né? Quem eu sou? De onde que eu vou? Para onde que eu vou? Né? De onde que eu vim? Essas perguntas, essa necessidade que nós temos como seres humanos, de respostas, de onde que a gente veio, qual que é a nossa origem, isso aí não foram os filósofos que despertaram isso, não. A Bíblia já traz essas respostas. A Bíblia já traz a resposta para o homem quanto à sua origem. Então não sei se eu vou te decepcionar, mas você não veio do macaco. Você não veio do macaco, você vem a uma criação do próprio Deus. Gênesis capítulo de número 1, o verso de número 26, o primeiro capítulo da Bíblia, né, já vai falar da nossa origem. Gênesis capítulo de número 1, verso 26, o texto fala, façamos. Então você percebe que está no plural, há mais de uma pessoa fazendo. Quando você pega o princípio de liderança do homem, principalmente em Gênesis capítulo 11, você tem Nimrod ali, a história fala que Nimrod foi o primeiro homem a vender o seu semelhante como escravo. O princípio de liderança de Nimrod é eu mando e você faz. O princípio de liderança do reino de Deus é vamos fazer junto. Vamos trabalhar junto, vamos construir. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança são sinônimos. Não vai falar, claro, de um aspecto físico, porque Deus não tem aparência física, né? Vai falar da capacidade de pensar, de raciocinar, de mensurar as coisas. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, porque ele precisa expressar quem o criou. Todos nós fomos criados como um vaso para conter o Criador, para conter o próprio Deus dentro de nós. E ao mesmo tempo que nós temos Deus como nosso conteúdo, nós iremos refleti-lo. Então, quanto mais nós estamos cheios do Senhor, mais a imagem de Deus nós vamos refletir. Quando o texto fala que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, o texto está dizendo então que nós somos criados para refletir quem Deus é, para que Deus seja expresso, para que Deus seja revelado. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor pelo seu Espírito. Paulo está dizendo que nós somos um espelho, e você sabe que o espelho ele só reflete o que contempla. Então quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais iremos refleti-lo também. Todos nós fomos criados para isso. Todos nós fomos criados como seres humanos para refletir a glória do nosso Criador. O ser humano está atrás de resposta. O ser humano é um ser que tem anseios, desejos por aquilo que é sobrenatural. O desejo pelo desconhecido não é algo que foi ensinado, é algo que é inato. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O ser humano tem um buraco existencial que está atrás
de preencher esse buraco. A gente está tentando preencher um buraco existencial, espiritual na nossa vida, com coisas que passam, com situações que vêm, mas que vão. A gente está tentando preencher um lugar que é de Deus com homem, com mulher, com relacionamento, com sexo, com dinheiro, com poder. Isso passa, isso não consegue preencher. Isso é igual você tentar colocar algo, alguém, um objeto no lugar de Deus. É você tentar preencher uma vaga grande com alguma coisa pequena. É mais ou menos isso aqui, ó. Você está vindo de carro, você viu uma vaga, você falou, encontrei. Na hora que você entra na vaga, tem uma moto. Tem um negócio pequeno na vaga grande, você fala, meu Deus. Deus abençoe esses motoqueiros. Os motociclistas, sei lá, eles não gostam que chamem eles de um jeito desse. Mas o que é? É você colocar um negócio pequeno dentro de uma vaga grande. Todas as vezes que você tenta preencher o lugar de Deus no seu coração com qualquer outra coisa, com relacionamento, com dinheiro, com poder, é você colocando algo pequeno dentro de algo grande e nunca vai te suprir. Isaías capítulo 43, o verso 7, Isaías vai reforçar, e ele não deixa nenhum tipo de margem para dúvida de que fomos criados para a glória de Deus. Isaías capítulo 43, verso 7, o texto fala assim: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então o texto está dizendo que Deus nos criou para a sua glória. Existe uma frase tradicional, histórica, dizendo que o fim principal, a finalidade principal de todo homem é glorificar a Deus. Essa frase foi sintetizada no século 17 no catecismo de Westminster, dizendo qual que é a finalidade do homem. O homem foi criado para quê? Qual que é o fim principal do homem? Eles chegaram a uma conclusão dizendo que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É viver para a glória de Deus e desfrutar de quem Deus é, e de desfrutar de tudo que Deus tem para nos oferecer. Essa frase, ela só resume o que as Escrituras dizem. Quando você pega os teólogos, quando você pega os pais da igreja, há um consenso entre eles de que o homem só consegue encontrar descanso no seu Salvador. Nós só conseguimos encontrar uma verdadeira paz, uma paz plena em Deus. O próprio Agostinho diz: a minha alma está aflita e eu só encontro paz quando eu encontro o Senhor. Então a única maneira de encontrarmos repouso, paz, é viver para a glória de Deus, é entender que a nossa vida existe para expressar alguém muito maior do que nós. A nossa vida existe para glorificar e manifestar alguém que é muito mais poderoso, muito mais precioso. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está falando de coisas básicas da vida, comida e bebida. Se você vai fazer jejum, jejua para a glória de Deus. Se você vai comer, come para a glória de Deus. Se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, viva para a glória de Deus. Esse é o tipo de vida que nós precisamos viver. Na reforma protestante, quando acontece a reforma, teve um sapateiro que procurou Martim Lutero e falou: Lutero, o que eu vou fazer na minha vida agora? Porque eu conheci o Evangelho, a minha vida foi mudada, eu vou deixar minha sapataria agora para viver para Deus? Lutero falou: não, de jeito nenhum. Agora você vai fazer o sapato para a glória de Deus. Agora você vai fazer o melhor sapato que você pode fazer para a glória de Deus. Na época da reforma, para você saber se era um cristão que fez uma cadeira, por exemplo, você pegava aquela cadeira e olhava o acabamento, virava a cadeira de cabeça para baixo, e quando você via que o acabamento daquela cadeira era um acabamento de primeira, eles diziam: foi um cristão que fez. Porque tudo que o cristão faz, ele faz para a glória de Deus. E nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Viver para a glória de Deus significa viver de uma maneira que Deus seja visto em nós, que Deus seja glorificado através de nós. Um cristão saudável, um membro de uma igreja saudável, é aquele que coloca Deus no lugar que ele tem que estar, no centro. Quando Deus assume o centro da nossa vida, quando Deus assume o centro da órbita da nossa vida, tudo começa a rodar, a orbitar ao redor de Deus, porque Ele veio no lugar que Ele deve estar, no centro de tudo. Só que todas as vezes que nós tiramos Deus desse lugar, nós sofremos consequências com isso. Acredite, existem doenças físicas, existem doenças emocionais, existem doenças espirituais também. E essas doenças surgem quando nós decidimos parar de viver para a glória de Deus e viver para a gente mesmo.
parar de viver para Deus e viver para a nossa vontade. É quando nós começamos a medir o sucesso da nossa vida, a métrica que usamos, é o prazer que temos, os reconhecimentos que temos, o acesso que temos, e não quando o Senhor é o centro da nossa vida. Quando nós trazemos Deus para o eixo, quando nós colocamos Deus no lugar que Ele tem que estar, no centro da nossa vida, tudo começa a fazer sentido. E quando você entende de que eu preciso viver para a glória de Deus, o seu trabalho muda. Quando você entende eu preciso viver para a glória de Deus, o sofrimento muda. Você aprende a lidar com o sofrimento, porque você entende que aquele sofrimento não é o fim. Você entende que aquele sofrimento não vem para acabar com você. Jesus falou, essa morte, essa doença não é para a morte, mas é para que através dela o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós aprendemos a lidar com a glória de Deus, viver para a glória de Deus, nós aprendemos a lidar com o sofrimento e com os relacionamentos também, porque em tudo nós queremos refletir Deus por onde quer que vamos. Então a pergunta que devemos fazer diante da circunstância não é se eu quero que as coisas aconteçam assim, a pergunta é: isso glorifica a Deus? Isso glorifica? Isso edifica? Mais do que perguntar se é pecado ou não. Nós vivemos num jardim de infância espiritual e nós estamos presos, querendo saber se isso é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. A pergunta não é se é pecado ou não, a pergunta é: isso glorifica a Deus? Isso edifica a Deus? Deus é exaltado nisso? Isso vai me edificar? Quando eu escuto esse tipo de música, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, eu tenho vontade de orar, eu tenho vontade de buscar a Deus, eu tenho vontade de ler a palavra, ou aquilo me coloca no buraco existencial, aquilo traz uma deprê terrível para mim. Isso glorifica a Deus? Nós precisamos entender, precisamos glorificar a Deus além daquilo que nós imaginamos, ou que desejamos. O meu desejo precisa ser, talvez existem coisas que para você não é pecado, mas para o irmão que está do seu lado é. E Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele fala assim: olha, talvez comer carne sacrificada para você não é problema, mas se comer carne sacrificada para o seu irmão é motivo de escândalo, então não coma, por causa da fé do irmão, porque mais importante do que o que você deseja é o que Jesus fez na cruz por causa dele. Tem coisas que para você não é pecado, mas para quem está do seu lado é pecado, e se é pecado para ele, causa escândalo, não faça, porque mais importante do que satisfazer o seu desejo é glorificar a Deus através da nossa vida. Nós precisamos, pastor, por que você vai falar desse assunto aí? Membro de igreja saudável, porque todo mundo está atrás de igrejas saudáveis. Eu recebo dezenas de pessoas no meu gabinete toda semana, e as pessoas dizem: pastor, nós estamos atrás de uma igreja saudável. Eu acho válido, todos nós desejarmos fazer parte de uma comunidade de fé saudável, mas nós precisamos entender que uma comunidade de fé saudável é resultado de membros saudáveis. Todas as vezes que nós procuramos uma comunidade de fé, e para mim mudar de igreja não é um negócio simples, para mim mudar de igreja não é trocar de roupa. Me assusta quando nós temos históricos de pessoas que dezenas e dezenas de vezes já mudaram de igreja. Eu fico pensando: meu Deus, qual que é o grau de comprometimento, qual que é o grau de relacionamento? Não é uma coisa simples mudar de comunidade de fé, mas eu decidi mudar de comunidade de fé, eu tenho uma direção de Deus, glória a Deus por isso. Mas o que você precisa ver? Você não pode chegar numa comunidade de fé dizendo: eu estou querendo vir para cá, o que essa comunidade de fé tem para me oferecer? Não. O que eu posso oferecer para essa comunidade de fé? Onde eu posso trabalhar para que eu me torne útil e as coisas funcionem nessa comunidade de fé? Porque nós estamos falando sobre o todo, não é sobre uma pessoa só. Então nós caçamos e nós ensinamos aqui durante alguns domingos sobre marcas de uma igreja saudável. Nós estamos nos avaliando. Eu vou te falar esse tipo de assunto para mim é espinhoso, falar esse tipo de assunto para mim me coloca em problema, porque eu estou exposto. Todas as vezes que eu subo aqui, domingo após domingo, pelo menos 50 domingos no ano, ou um pouco menos, vocês vão me ouvir aqui, e eu estou me expondo, eu estou me colocando aberto para crítica, eu estou me colocando aberto para análise. Isso me expõe, e esse é um assunto delicado, mas eu não posso deixar de ensinar só porque é um assunto delicado. Eu preciso trazer luz naquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Então, quais são as marcas de um crente saudável? São diversas, são dezenas, são centenas, mas nós queremos resumir. Eu quero trabalhar cinco marcas, e o meu desejo é que a gente se analise, que a gente se veja, que a gente possa pedir o Espírito de Deus para trazer luz no meu coração, e que a gente possa levantar dizendo: a partir de hoje eu não quero ter mais essa marca negativa na minha vida, eu quero fazer parte de algo muito maior do que o Senhor está construindo. Eu quero falar sobre essas 5 marcas. A primeira marca: nós cultuamos com frequência
Nós confrontamos o pecado, nós ofertamos, nós servimos e nós sabemos quem nós somos em Deus. Então a minha oração aqui é trazer luz, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração, para que possamos ser edificados, amadurecidos, e que Deus seja glorificado em nós e através de nós. A primeira característica que eu quero trabalhar aqui, que é uma característica de um crente, de um cristão, de um membro saudável, é alguém que participa com frequência das reuniões da comunidade de fé que ele faz parte. Um membro, alguém que nasceu de novo, ele precisa fazer parte, ele precisa cultuar com frequência, ele precisa viver a vida da igreja. Isso é óbvio, mas acredite, nós estamos dentro de um tempo que o óbvio precisa ser dito. Alguns anos atrás não era necessário falar sobre isso. Alguns anos atrás não era necessário trazer luz sobre esse tipo de assunto, porque todo mundo sabia qual que era o dia mais, o que tinha de mais importante no domingo, era culto. Se chegasse alguém na sua casa visitando, você vai falar assim: ó, você sabe que eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja, se você não quiser ir comigo, você vai embora, você fica esperando aqui, mas eu não vou abrir mão do culto. Era o momento mais importante. O culto era o dia de você colocar roupa para ver Deus, não era? Você colocava um terno, aqueles vestidos bonitos, culto de ceia então, meu irmão, meu Deus do céu, era uma coisa de louco, maravilhoso. Só que a igreja vem mudando ao longo do tempo. Há uma transição, há uma mudança. A gente precisa aprender a fazer a leitura, a gente precisa aprender a perceber que as coisas mudam. O evangelho não, mas a maneira de passar o evangelho muda. Há um tempo atrás você nunca imaginava que você veria alguém pregando na frente de uma igreja com calça jeans e boné, por exemplo. Isso era um escândalo. Bateria, guitarra, jogo de luz, fumaça, isso é uma igreja ou é uma discoteca? Parede preta, misericórdia, preta do diabo, não é? Aí as coisas vão mudando, a maneira de passar a palavra muda, só que o evangelho não pode mudar. Só que nós não podemos considerar como menos importante congregar. Na nossa mente, congregar significa participar de um culto. Não, congregar significa reunir-se de maneira intencional. É um ajuntamento com propósito espiritual. É ter a ideia de que eu pertenço a um grupo, eu pertenço a um corpo, eu pertenço a uma comunidade. Eu tenho a minha vida compartilhada. É aqui que eu choro, é aqui que eu vou rir. É aqui que eu sou ferido, mas é aqui que eu vou ser curado. É aqui que eu tenho vontade de matar alguém, mas é aqui que eu tenho vontade de abraçar alguém também. Quando você pega a palavra igreja, no grego é eclesia, ou eclésia, significa assembleia. O que é assembleia? Assembleia é um ajuntamento de um povo, chamados para fora. A igreja, ela foi chamada para viver em ajuntamento. Não existe cristianismo bíblico sem ajuntamento. Não existe cristianismo bíblico sem ter gente junta. A fé cristã não foi projetada para ser vivida de maneira individual. Só que esse não é um problema do século 21, não. Esse é o problema do século 1. Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 25, o texto fala assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Então você vai perceber que lá no 1º século, quando a carta de Hebreus foi escrita, já tinha um problema, já tinha uma dificuldade, já tinha uma enfermidade espiritual, que as pessoas não queriam congregar. Isso não é um sinal de hoje, não é um problema pós-pandemia, ele potencializou. Esse problema tomou dimensões muito maiores. Você sabe que um dos sinais, segundo Paulo, na carta de Tessalônica, para a manifestação do anticristo é uma grande apostasia? Eu só vou julgar isso aí para você ficar pensando. O que é apostasia? É um abandono da fé. Só que sempre houve um abandono da fé, mas não em proporções tão grandes como nós temos vivido nesses últimos dias. Pastor, por que eu tenho que congregar? Primeiro, porque Deus se revela no individual lá no seu quarto, mas Deus se revela no coletivo. Deus tem uma bênção no individual, mas Deus tem uma bênção no coletivo. A Bíblia fala no Salmo 133 assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque ali na união, ali na comum unidade, naqueles que têm algo em comum, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Existe uma bênção de Deus que é individual, mas ela é corporativa também. Existem bênçãos que Deus nos dá através do outro. E se eu não tenho outro? Existem respostas que Deus envia através de carne e osso. Mas se eu não me abro para relacionamento, pastor, é porque você não sabe o que eu vivi na vida da igreja. É verdade, mas você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida através da vida da igreja também. Aqui é um lugar onde nós somos feridos, mas onde somos curados. É porque crescimento espiritual é relacional.
Aqui é onde eu estou exposto, é aqui onde eu estou nu. E quanto mais próximo é a relação, mais verdadeiro eu preciso ser, porque as pessoas me conhecem. Uma coisa é você conhecer a pessoa do outro lado da tela. É por isso que todo pastor gente boa é aquele que não é o seu pastor, é porque ele não te conhece. E todo membro gente boa é aquele que não é membro da nossa igreja, porque eu não o conheço, porque o relacionamento é distante. Então quanto mais próximo você vem, mais os defeitos estão à mostra, mais você percebe que é de verdade. Nós precisamos nos relacionar, porque crescimento passa sobre relacionamento. É por isso que o texto de Provérbios, capítulo 27, o verso 17, diz: como um ferro afia outro ferro, assim são as nossas relações. Nós somos feridos, mas nós somos curados. Nós somos machucados, mas Deus nos usa como instrumento de cura também. Eu não quero mais voltar nessa igreja, porque essa igreja só tem gente falsa. Aí você não vai na academia, porque na academia só tem gente gordinha. Aí lá na sua família, lá no seu trabalho te faz raiva, mas te faz raiva que gerente, você está querendo esguelar aquele homem, mas você não volta lá porque o gerente está te fazendo raiva. Não, problemas foram feitos para serem resolvidos, e acredite, na comunidade tem vida. A comunidade é a proteção espiritual. Quanto mais você se isola, mais exposto, mais vulnerável você se torna. Aqui é lugar de levantar uns aos outros, aqui é lugar de ajudar uns aos outros. O rebanho te protege, o rebanho te guarda. Não é bom serem somente um, é bom serem dois, porque se um cair ele fica sozinho, mas se tem dois o outro levanta para caminhar. Isolamento é território de ataque. Precisamos estar protegidos, guardados, cercados. Na crise você tem alguém para ligar, para orar, você tem alguém para te ajudar, você tem alguém para te fortalecer. Pastor, o outro não conseguiu, mas tem alguém que levanta, mas tem alguém que ajuda. Você sabe aonde buscar ajuda, não fique sozinho. E o culto coletivo é um testemunho ao mundo de que Jesus está vivo. Quando alguém participa de um culto vivo, uma igreja expressiva, uma igreja cheia de vida, a pessoa vai dizer: gente, isso aqui não é PNL não, isso aqui é um negócio espiritual, existe um poder de Deus se manifestando aqui nesse lugar, existe algo acontecendo, existe um fenômeno recente, infelizmente, ele tem crescido, chamado desigrejados. Você sabe que a igreja que mais cresce no Brasil, no mundo, né? É a igreja dos desigrejados. É aqueles que tiveram uma revelação poderosa de que ele não precisa da igreja, ele sabe mais do que Jesus. Então Jesus está errado quando ele vem edificar a igreja. Ele está dizendo: eu não preciso da igreja, eu não preciso estar junto desse povo não, eu me basto, eu sou suficiente, eu estou tão cheio de mim que não tem espaço mais para ninguém dentro de mim. São pessoas que creem em Deus, mas rejeitam a igreja, dizem que isso aqui é bobeira, você está perdendo tempo de estar aqui. Eles dizem: a igreja é minha casa, eu não preciso de instituição, Deus está em todo lugar. É verdade, é verdade. Esse tipo de discurso pode parecer até bíblico, pode parecer até espiritual, mas acredite, cheira bacon, é carne. Por quê? Porque Cristo não morreu por membros isolados, ele morreu pela igreja. A partir do ano 2000, esse fenômeno começa a ganhar corpo. Depois da pandemia, ele toma uma proporção muito maior. Pessoas que estavam no online, glória a Deus pelos irmãos do online, Deus abençoe vocês, mas o online, ele não pode ser uma opção, ele precisa ser uma necessidade, porque vida da igreja é vida na vida, é contato, é olho no olho, é abraço, é beijo, não é frio. O online precisa ser uma necessidade, um momento, uma circunstância que eu estou passando, e não uma opção de vida, porque não existe igreja online. A igreja de Jesus, ela tem tensão, a igreja de Jesus tem temperatura, a igreja de Jesus é olho no olho, a igreja de Jesus é vida na vida. Glória a Deus, nós temos célula online, tivemos o batismo sábado passado, teve gente da célula online que batizou, glória a Deus por isso, mas é uma necessidade, não é uma opção. Agora, o que leva as pessoas a viverem uma vida desigrejada? O que leva as pessoas a não viverem a vida da igreja? Escândalos, acontece, felizmente. Decepção com estrutura, decepção com liderança, acontece, mas isso não pode ser o motivo. Individualismo, a cultura digital, né? O online está substituindo a presença. O que leva a pessoa talvez a ir e não viver mais a vida da igreja, talvez a pessoa tenha uma ideia de um consumismo espiritual. Ela percebe que a igreja é um grande shopping center espiritual. Então eu vou lá, eu uso tudo que eu tenho, depois que não tem mais nada para oferecer, eu vou embora.
pesquisas recentes, preste atenção na seriedade disso daqui, 20 a 30% das pessoas que se dizem cristãos não estão ligados dentro de uma igreja local. 20 a 30% de pessoas que se denominam evangélicos não estão ligados a uma igreja local de maneira ativa. Então nós estamos dentro de uma geração que está dizendo: eu quero Cristo, mas eu não quero o seu corpo. Eu quero Cristo, mas eu não quero o seu corpo. Isso é impossível. Biblicamente falando, isso é impossível, porque você está dizendo que você quer uma versão do Cristo que não existe. Não existe um Cristo sem corpo. Não existe um Cristo que é só cabeça. A cabeça está inseparavelmente do seu corpo. Não existe. Eu quero viver assim. Você é livre. Você é livre, mas não existe. Todos nós precisamos estar ligados a uma igreja local. Todo mundo precisa prestar conta para alguém, precisa cuidar de alguém, precisa ser cuidado de alguém. Todo mundo precisa de ter uma comunidade de fé local, seja ela grande, seja ela pequena, seja da parede preta, da parede branca, da parede amarela, seja do jeito que você imagina. E graças a Deus hoje tem igreja de tudo quanto é jeito. Eu não gosto de igreja que faz muito barulho, não. Tem igreja que não faz barulho. Ah, mas eu não gosto de igreja muito parada, não. Tem igreja que é ativa. Ah, mas eu não gosto de igreja de gente mais idosa, não. Tem igreja de gente mais novo. Ah, eu não gosto de igreja de gente mais novo, não. Tem igreja de gente mais idosa. Tem tudo quanto é tipo. Hoje está aí, graças a Deus. Só que você nunca vai encontrar uma que vai encaixar perfeitamente dentro de tudo que você imagina. Aí que entra a maturidade de se submeter. Negocia os princípios básicos? Não. Então eu vou me submeter, porque eu acredito que existe saúde aqui nesse lugar. O segundo motivo que mostra a saúde do membro ou do cristão é porque ele é alguém que confronta o pecado. E quando eu falo confrontar o pecado, eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que agora se levanta como justiceiro. Agora eu vou me levantar e eu vou colocar a boca no trombone. Agora eu vou denunciar o pecado de todo mundo. Não, você não é aquele que vai justificar todo mundo, acredite mesmo, porque você tem ponto cego na sua vida também. Todas as vezes que você se levanta para criticar alguém, você pode saber que na sua vida também tem pontos a serem criticados. Isso é igual aquele tipo de gente que fala assim: onde tem um demônio? Estou afim de expulsar um demônio hoje. Já viu caça-fantasma? Caça-demônio. Quando eu converti, eu era assim. Lá na primeira igreja que eu era, tinha um irmão lá, o Bruno. Tudo que a gente fazia junto. A gente ia para monte junto, e tinha demônio. Chama o Tamanho e o Bruno. E Tamanho e o Bruno lá expulsar o demônio. Irmão, era uma alegria expulsar demônio. Aí teve uma vez que a gente estava no culto. Aí um rapaz entrou e eu estava na intercessão assim, igual os irmãos ficam aqui na parte de trás. Aí o Bruno fez assim, ó, endemoniado. Eu falei: comigo. Já fui com a mão assim, ó, endemoniado. Eu já coloquei a mão na cabeça dele, já comecei a orar: sai capeta, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Aí na hora que eu acabei de orar, ele olhou para mim: quer que eu vou embora? Quer que eu saia? Falei: quero. Tchau. E saiu. Aí ele passou na portaria, o Edivar falou: onde você está indo? Ele falou: o rapaz lá em cima me mandou embora, está indo embora. Quando ele me via, que ele era da região lá da igreja, ele passava do outro lado do passeio falando assim: cara, me mandou embora da igreja, nunca mais eu volto naquele lugar. Essa ânsia de encontrar um demônio para expulsar. Olha, expulsei mais um demônio, uma medalha, aleluia. Não, nós não estamos aqui para irmos atrás dos culpados, mas precisamos tratar. Olha que texto interessante e espinhoso, viu, irmãos? Às vezes eu acho que eu estou procurando sarna para coçar, mas olha para você ver, tem que falar. Mateus capítulo de número 18, olha o verso 15, tem alguém comigo aqui, gente? Mateus 18, 15, o 15 e o 16, não, nós vamos ler até o 17, vamos lá, Mateus capítulo 18, 15 ao 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você 2 testemunhas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe um assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Esse assunto é espinhoso, porque fala de relacionamento, fala de tratar problema, e a gente não pode ser insensível, porque a gente não está lidando com números, a gente está lidando com gente. Por mais diferente que aquela pessoa seja,
por mais difícil que aquela pessoa seja, é uma pessoa. Jesus morreu na cruz por conta daquela pessoa. Então nós não podemos tratar as pessoas de maneira indiferente. O que Jesus está nos falando aqui são princípios de tentarmos fazer tudo que for necessário para readmitir essa pessoa à comunhão, para trazermos essa pessoa para o propósito de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui são princípios do reino de Deus, do que é restauração. A proposta aqui não é expor quem errou, a proposta aqui não é apontar, a proposta aqui não é tornar conhecido, não é levar para as redes sociais e falar, fulano errou. Não, a proposta aqui é restauração. É por isso que esses dois versículos que lemos aqui, eles não podem ser lidos de maneira isolada, porque senão vão dar um problema grande demais. A Bíblia é uma narrativa e ela precisa ser lida à luz do seu contexto. E quando você pega o capítulo 18, você percebe que Jesus está criando um meio, Jesus está criando uma cama para falar sobre o assunto do confronto. Jesus está preparando a mente daqueles que estão ouvindo para que esse confronto não seja de maneira despretensiosa, de maneira sem amor, de maneira rígida. Jesus está preparando um caminho para chegar nesse assunto. Quando você pega o capítulo 18, Jesus começa a falar sobre humildade. Ele começa a dizer quem é o maior do reino do céu. Ele fala que é uma criança. Jesus diz, vocês precisam ser como criança. Depois, no outro bloco, Jesus fala, não seja uma pedra de tropeço. Eu vou buscar a ovelha desgarrada. No bloco que lemos, Jesus está falando, corrige o irmão que pecou. Mas ele termina falando sobre perdão. E ele diz que a medida do perdão é 70 vezes 7. Agora você imagina uma pessoa para te fazer raiva por dia de 490 vezes. Meu irmão, não tem paciência que aguenta 490? Não, então o perdão não tem limite. Nós temos que estar dispostos a perdoar, porque perdoar não é uma questão de sentimento, não é questão de querer perdoar. Não é. O Evangelho não está perguntando, você quer perdoar? O Evangelho está dizendo, você precisa perdoar, e não é por causa do outro, é por causa de você. Então Jesus cria um ambiente aqui para poder falar sobre a correção. Ele cria um ambiente de amor, de humildade, de restauração, e isso muda a perspectiva que nós olhamos o texto. Qual que é o processo bíblico do confronto? Primeiro, vai você, chama aquela pessoa, fala, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou aqui para resolver essa situação entre nós dois, ou eu estou aqui para expor para você como que está o meu coração, para ser sincero, mas eu estou aqui para te pedir perdão também. Não é com plateia, não é com humilhação, não é confrontar para perder, não é meter o dedo na cara e falar, você está errado, e não sei o que, não, é para trazer para perto, é intervir com amor, porque toda correção ela tem a proposta de restauração. O objetivo aqui nunca é provar quem está certo, não é uma questão de estar certo ou errado, é ganhar de volta. Todas as vezes que eu recebo conflitos lá no meu gabinete, eu sempre termino com essa palavra assim, olha, existem duas pessoas que vão sair glorificadas aqui. Se um sair com cara amarrada para o outro, se um sair sem querer resolver a situação com o outro, o diabo está saindo glorificado. Mas se a gente sair daqui resolvido, pedindo perdão à luz do Evangelho, Deus vai ser glorificado. Quem que vocês vão querer glorificar? Pastor, mas eu estou morrendo de ódio. É normal. Pastor, eu estou querendo... É normal. Isso é igual um ferro... Irmão, o que é o perdão? Perdão é igual um ferro quente. Você tira o ferro da tomada, ele não esfria na hora, ele vai esfriando aos poucos. Só que você não tem que você não tem que falar assim, não, pastor, não estou com vontade de perdoar. Não é vontade, é princípio. Então, na hora que for corrigir, vai sozinho, mas vai na miúda. Chama para perto. Conversa olho a olho. Ah, não quis me ouvir não. Chama duas pessoas mais maduras. Chama lá um pastor da igreja, uma pastora, ou chama o líder de célula, o supervisor, ou alguém que você tem como maduro. Eu estou com uma situação ali com o Itamar, vamos lá resolver. Itamar, tudo bem? Eu vim cá, conversei com você, você não me deu ouvido, ou você não quis conversar. Eu trouxe duas pessoas mais maduras para a gente alinhar. Ah, não quero ouvir essas duas não. Então tá, vamos levar para a igreja. Leva para a liderança da igreja. Não quer ouvir a liderança da igreja, Jesus está dizendo, considera como um gentio. Não é no sentido de descartar essa pessoa, mas olha, ainda que ele não faça parte, continua amando, continua orando, continua evangelizando. Mas qual que é o problema que a gente vê na prática? As pessoas até dizem assim, eu fui lá e confrontei, mas como que você confrontou? Metendo o dedo na cara? Não falei a verdade, mas não é falar a verdade a qualquer custo. O princípio da palavra é falar a verdade com amor. Meu irmão, preste atenção, nem tudo que você pensa precisa ser dito.
E nem toda verdade precisa ser dita do jeito que você acha que é assim. Eu sou desse jeito mesmo, eu falo. Tudo bem, você está disposto a ouvir também? Se é alguém muito sincero, como o Felipe falou aqui, alguém diabolicamente sincero, então você está disposto a ouvir? Tem que ter sabedoria. O Davi foi lá e pecou, matou o chefe do exército dele. Aí Deus levanta o profeta Natã. O profeta poderia chegar para o rei e falar: seu sem vergonha, seu safado, você é um adúltero, rapaz. Aí o rei falou: você está certo. Ô soldado, vem cá, corta no meio esse miserável aqui. Porque ele tinha o poder. O profeta não é bobo. O camarada chegou e falou: rei, vamos tomar um café? Aí o rei, claro, que honra receber o profeta aqui na minha casa, vamos tomar um café. Aí o profeta sentou na mesa do rei e falou: rei, deixa eu contar uma história. Aconteceu um negócio no reino que você não vai acreditar. Ele falou: o que foi? Deixa eu te falar, tem um camarada muito rico, ele é dono de muitas ovelhas. Aí tinha um outro muito simplesinho, só tinha uma ovelha. Aí você acredita que esse homem que é muito rico recebeu um amigo de longe? Ao invés de pegar das ovelhas, que ele tinha muito, ele foi lá e pegou daquele que tinha uma ovelhinha só. Aí o Davi, no seu senso de justiça, levantou e falou: esse tem que morrer. Aí o profeta ficou grande. Aí ficou grande. Aí ficou grandão. Aí levantou o dedo, porque todo profeta tem um dedo, né? Aí falou: assim diz o Senhor, é você, seu miserável. Aí o Davi se arrependeu do pecado dele, mas ele teve sabedoria para chegar na história. Ele não quis empurrar. Não é de qualquer jeito, precisa ser corrigido com amor, porque senão vira julgamento, gera dureza. Pastor, mas é verdade, com amor. Então, fazer errado, confrontar sem amor gera ferida, e também é errado confrontar publicamente quando não tem necessidade. Pastor, você está dizendo então que tem momentos que é necessário confrontar publicamente? Quanto mais responsabilidade aquela pessoa tem, o erro dela é proporcional, então pode acontecer de ter que expor publicamente, inclusive se for um erro meu. Eu não quero que ninguém passe pano para mim não. Se errou, tem que ser exposto publicamente, porque quanto mais responsabilidade, mais autoridade tem. Mas não é todos. Ninguém precisa saber de determinadas situações, tem que corrigir, porque dependendo da ação, isso gera mais vergonha do que cura. Mas qual que é o benefício de fazer da melhor maneira, da maneira correta? É trazer para perto. Às vezes eu fico triste quando chega a história para mim: o seu fulano errou, isso aconteceu, e eu tenho a tendência de assumir aquela culpa para mim. Eu falo: não vou assumir essa culpa para mim, porque nós que está pecando não pensou em mim, né? Nós que estava lá fazendo os trem errados, não pensou em mim. Então o milagre não é evitar que a pessoa errar, o milagre é restaurar aquela pessoa novamente para a comunhão. Uma igreja saudável, ela precisa estar protegida. Isso não é responsabilidade só do pastor da igreja, dos pastores da igreja. O membro saudável cria esse ambiente de proteção, porque o pecado não tratado, ele se espalha. Uma igreja saudável, ela cria o ambiente. Preste atenção, nós precisamos criar espaço para que as pessoas errem. Nós precisamos criar espaço para que as pessoas encontrem aqui lugar de reconciliação e restauração. Por que a pessoa desvia? A pessoa está numa luta terrível contra o pecado, está tentando, sobe, cai, e um dia vem para o culto. Aí na hora que ela entra no culto, o diabo começa a falar na cabeça dela assim: isso aqui não é lugar para você não. Você está todo avacaiado, sua vida está torta, você está todo enrolado. Aí você vê, você está aqui dentro desse ambiente, está todo mundo aqui feliz, está todo mundo aqui bonito, não tem um problema aqui, não tem ninguém aqui dentro desse culto que recebe ligação do 011. Não tem ninguém que está tomando uns remedinhos aqui para tentar dar uma equilibrada. Não tem ninguém, é só você que está com problema. E se você ficar muito tempo aqui, eles vão levantar e vai apontar o seu pecado, e a pessoa pensa: isso aqui não é lugar para mim não, vamos embora. Porque ela não encontrou aqui um ambiente de aceitação. Nós aceitamos todos, não aceitamos tudo. O pecado precisa ser tratado, precisa ser corrigido, mas nós precisamos restaurar essa pessoa e trazer para perto. Mateus 18 nos mostra dois extremos que a gente tem que evitar. Primeiro, uma igreja que não confronta, ela se torna permissiva, e uma igreja que só confronta, ela se torna opressiva. Qual que é a verdade de Jesus? Qual que é a pedagogia de Jesus? A verdade com graça, a verdade com amor. O seu irmão pecou contra você, não sai fofocando não sai falando mal dele com os outros não, porque você está sendo injusto.
Você não está dando para ele a oportunidade de falar o lado dele. Você está sendo maledicente. Aquele que fala mal de alguém com o outro, ele está sendo maledicente. Ele está matando o outro no coração da pessoa e ela não está tendo a oportunidade de se defender. E mesmo porque em toda a história tem um lado A, tem um lado B e tem a verdade. Então a maneira não é saindo falando mal, não é criar história, não é contando divisão. Não, tem com ele particular, resolve. É isso que o membro saudável faz. Mas o membro saudável serve. Esse aqui é interessante. João capítulo 13. Posso ouvir um amém? Amém. Ficou mais fraco. Mas no final tudo vai dar certo, irmãos. João capítulo 13, o verso 4 e o 15. Leremos esses dois. Um membro saudável serve. Eu falei sobre serviço aqui, aí uma pessoa me procurou e falou: mas como é que vai servir nessa igreja? Vocês pedem coisa demais para servir aqui? Falei: é? Falei: o que pede? Que a gente seja membro e que a gente esteja numa célula. Falou: oh, isso é demais, meu irmão. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: entendi, essa igreja exige muito mesmo. João capítulo 13, verso 4, é puxado. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 15. Porque lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Capítulo 13 de João, capítulo de transição. Jesus está deixando as multidões para trás, ele está se aproximando mais dos seus discípulos, porque está chegando próximo a hora da morte dele, e Jesus quer deixar bem claro na mente dos seus discípulos o que vai acontecer. Jesus então, ele assume uma responsabilidade que não é dele. Lê esse capítulo depois, é sensacional, ainda mais quando você lê à luz da cultura daquela época, o texto ganha vida, ele fica um texto muito maravilhoso. Nós estamos dentro de uma casa onde que o convidado principal é Jesus. Jesus é o convidado principal, mas ele decide então sair dessa posição e entrar na posição do servo mais humilde daquela casa. Ele sai da posição do grande anfitrião e ele entra na posição do servo mais simples. Você percebe que tem um movimento. Jesus sai de cima para ir para baixo. Jesus ele desce, Jesus cai. Esse é um movimento antinatural. Pós-queda o homem não desce, né? E Jesus agora está nos mostrando que o caminho para o crescimento não é subir, é descer. Então Jesus está mostrando quem que é a pessoa mais importante daquela casa. Não é quem está sendo servido, é quem vai servir. Só que esse movimento de Jesus não é novo, ele já tinha feito esse movimento uma vez, ele já tinha saído lá de cima para entrar aqui embaixo. Jesus já tinha saído da sua casa, que é o universo, como grande anfitrião, e ele já entrou dentro da terra, se tornando a pessoa mais simples que esse mundo já viu. Jesus já tinha visto esse movimento, e quando Jesus pega a toalha, amarra, Jesus se inclina para poder lavar os pés, e isso é um assunto que me pega. Um Deus que se inclina, um Deus que se abaixa, um Deus que se curva. Quando você chega no capítulo 8 de João, os religiosos trazem para Jesus uma mulher que foi pega em adultério, dizendo: olha, essa mulher foi pega no adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Esperando que Jesus se colocasse de pé, impostasse a voz, subisse em algum lugar e dissesse: olha, essa mulher tem que ser condenada. A Bíblia diz que Jesus se inclina e ele começa a escrever na areia com o seu dedo. A postura de Jesus é completamente diferente do que aqueles religiosos estavam imaginando. Jesus se inclina e a grande pergunta é: o que ele estava escrevendo na areia? Ninguém sabe, e se era para saber, ele tinha falado. Mas Jesus poderia estar rememorando, escrevendo na areia, pensando: saudade de vocês quando vocês eram pó, hein? Vontade de matar vocês tudo agora, bando miserável. Imagina, Jesus está escrevendo, Jesus se inclina, e quando eu olho para o Evangelho, eu percebo um Deus que ele é propenso a se inclinar. Jesus de repente se coloca de pé e diz: se entre vocês tem alguém que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Do mais velho ao mais novo eles saíram. Jesus volta a escrever novamente naquela terra. Deus é um Deus que está propenso a se inclinar. Jesus se inclina para lavar os pés dos discípulos, Jesus se inclina para abraçar as crianças, Jesus se inclina para tirar Pedro do mar, Jesus se inclina para carregar a cruz. Jesus se inclinou tanto ao ponto de dormir numa manjedoura, trabalhar numa carpintaria, dormir num barco. Jesus se inclinou tanto ao ponto de ser cuspido, espancado, pregado,
furado uma lança, para ser colocado dentro de um túmulo. Mas depois que ele foi colocado dentro de um túmulo, ele falou: agora não é hora de ficar inclinado, não, agora é hora de ficar de pé. Ele falou: é hora de levantar. E Jesus, ao terceiro dia, ele se levanta e se coloca de pé, porque ele sabe ler o momento certo de se inclinar e se colocar de pé também. Jesus assume a posição do servo mais simples daquela casa. Ele vai lavar o pé. Quem quer lavar pé de quem, gente? Pelo amor de Deus. Sandália de couro, pé sujo, barro, poeira. E alguém vai lá. Essa era a posição do servo mais simples. Jesus tira a sua capa. Ele fica só com a túnica, ele lava os pés, e depois que ele lava os pés, ele volta para a mesa, coloca a capa novamente, mas ele permanece com o pé sujo. Isso me mostra que Jesus é o tipo de rei que não é indiferente. Ele é o tipo de rei que ele é rei, mas ele é servo. Ele é o rei de Mateus, mas ele é o servo de Marcos. Ele é rei, mas é rei que está disposto a servir. A ceia está ali. Alguns dos discípulos prepararam o lugar, outro comprou comida, o outro fez, e de repente um está olhando para o outro e falando: não vou lavar pé de ninguém porque eu lavei, eu não vou lavar pé de ninguém porque eu comprei a comida, eu não vou lavar pé de ninguém porque eu organizei isso aqui. Tem uma oportunidade para servir. Ninguém quer servir. Jesus falou: então eu sirvo, porque o tipo de liderança de Jesus não é mandando, é fazendo. Jesus ensina não é pela palavra, Jesus ensina pelo exemplo. Então eu vou ensinar vocês como fazer. Ele lava. E depois que ele lava, ele volta. E ele vira para os discípulos e fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? Jesus está querendo nos ensinar que todo servo é homem, mas nem todo homem é servo. E a prova de que nem todo homem é servo é quando Pedro diz: eu não quero lavar o pé de ninguém. Eu não estou afim de lavar o pé de ninguém. Jesus nos mostra: vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Você lavou os nossos pés. Jesus é o grande anfitrião do universo. Para as pessoas terem acesso à mesa de Jesus, precisa estar com o pé limpo. Mas ele lava os pés dos discípulos, mas ele mesmo fica com o pé sujo. Porque ele fica com o pé sujo, porque ele está assumindo o nosso pecado. Ele lava os nossos pés para que a gente tenha acesso ao anfitrião e à mesa que ele está preparando para nós. Vocês compreenderam o que eu fiz? Eu lavei o pé de vocês. Então façam a mesma coisa. Preste atenção, uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Só saber não muda a vida de ninguém. Tem um tanto de cabeçudinho de Jesus por aí, mas a vida dele não muda, porque não tem prática. Não tem prática. Quem que é o bem-aventurado na Bíblia? Não é aquele que sabe. Bem-aventurado na Bíblia é aquele que faz. Jesus está nos ensinando: trate as pessoas não como elas te tratam, trate a pessoa como Jesus te trata. Ah, mas eu vou tratar mal porque ela me tratou mal. O padrão do Evangelho não é isso. Você não dá o que você recebeu, você dá o que você tem. Se você tem um Cristo, você vai tratar como Cristo trata. Mas ela não merece. Você também não mereceu. Você não mereceu Jesus te tratar do jeito que Ele te trata. Então nós vamos dar para as pessoas aquilo que ela não merece. Afinal de contas, graça é aquilo que eu não mereço. Então trate a pessoa como ela não merece. Vamos lá. Eu vou tratar esse homem. Trata ele como ele não merece ser tratado. Graça, trate com amor, trate com a verdade do Evangelho. Porque a maneira como Cristo me tratou é a maneira como eu tenho que tratar as pessoas também. O que nós ganhamos servindo? Ou o que perdemos servindo? O serviço mata o ego. Porque quando está todo mundo servindo, está todo mundo igual. Ninguém quer saber quem é que está limpando a cadeira, se é advogado, se é médico, se é doutor, se é pintor, se é vendedor, está limpando. E passou do portão para dentro, é todo mundo igual, não tem ninguém diferente do que ninguém. Glória a Deus por tudo aquilo que você conquistou, mas o Evangelho só tem lugar para uma pessoa, o Cristo, o resto é tudo filho. O serviço molda o nosso caráter. Irmãos, ele trabalha. Quando você serve alguém, você está sendo mais trabalhado do que aquela pessoa. O Felipe contou uma história aqui de um rapaz. Eles têm um projeto social lá que eles servem comida todos os dias para os moradores de rua. E um rapaz falou assim com o pessoal lá: o que vocês estão querendo com a gente? Eu não quero ser transformado não, eu não quero sair dessa vida não. Vocês estão dando comida para a gente de graça, dá oportunidade para a gente tomar banho. Eu estou com um pino de cocaína aqui no meu bolso, eu não quero sair dessa vida, eu não quero ser transformado. Por que vocês estão fazendo isso para nós?
Aí a pessoa respondeu dizendo: é porque quando eu te sirvo, eu que estou sendo transformado, não é você que está sendo transformado. Quando você decide servir alguém, não importa se o outro está sendo transformado ou não, importa o que Deus está fazendo em você. Você é transformado quando você serve e decide servir. E o penúltimo, um crente saudável é um crente generoso. A contribuição recorrente é uma marca de um cristão saudável. Eu sei que esse é um assunto espinhoso, parece que eu estou legislando em causa própria, mas eu não estou. Isso é uma realidade que todos nós, enquanto igreja, precisamos. A igreja, ela é mantida com liberalidade, doação dos irmãos. Desde quando nós começamos a comunidade Atos aqui, há 5 anos atrás, eu e Paula tomamos uma decisão de nós não lidarmos com dinheiro. Eu sei o que tem, eu sei o que entra, por conta da administração, mas eu não sei quem dizima. Nós não sabemos qual é o valor que as pessoas dizimam, porque me dá liberdade de olhar para a pessoa e ver a pessoa e não o recurso dela. Isso nos guarda, isso nos segura, porque o coração do homem, ele é enganoso. Isso é uma maneira que a gente tem de olhar para as pessoas e não pensar que se ela for embora, o recurso dela vai fazer falta, não. Porque o que vai fazer falta não é o recurso daquela pessoa, o que vai fazer falta é aquela pessoa. Esse é um assunto que a gente precisa lidar com cuidado, porque há escândalos, né? Há situações terríveis. O Martinho Lutero fala que todo homem passa por 3 conversões: conversão do coração, conversão da mente, conversão do bolso, né? E a conversão do bolso talvez seja a mais difícil. O que mantém a igreja é recurso financeiro. Nós não temos aqui ajuda do governo, nós não temos aqui um grande empresário que sustenta, não. O que mantém é a generosidade, a fidelidade dos irmãos. E o que você vê aqui no domingo é só a ponta do iceberg. Essa igreja é maior de segunda a sexta, não é no domingo. As necessidades maiores dessa igreja são mantidas de segunda a sexta. 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 7, Paulo diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza e sim com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo está nos mostrando o padrão da contribuição, não é opressão, não é eu chegar aqui e falar: ó, vocês têm que dar. Não tem que dar, é intencional, voluntário e alegre. Ninguém aqui vai ser amaldiçoado se não dizimar. Mas há um princípio que se você dizimar, você vai ser abençoado. Não é uma lei que se quebrar traz maldição, mas é um princípio que se você fizer, você vai ser abençoado. A nossa contribuição, ela demonstra o nosso compromisso com o reino de Deus. A igreja avança com as pessoas, a igreja avança com a oração, mas a igreja precisa de recursos para avançar, porque a gente não consegue chegar lá na Copasa e falar: eu estou aqui para orar por vocês, e essas contas aí vão ser pagas, aleluia, vamos lá, ore aí comigo, atendente, na CEMIG, em todos os desafios que temos, nos aluguéis que temos, que não são poucos. Fala: eu estou mandando oração, você abençoa o dono desse terreno aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ele fala: cadê o dinheiro? Que até o dia 5 tem que chegar aqui. Igreja precisa de dinheiro. Todos têm a liberdade, e uma das maneiras que você tem de falar: meu coração está nesse lugar, é quando o seu compromisso financeiro está ali. Mas quando você não tem um compromisso financeiro, sabe o que você está falando? Essa igreja pode fechar, que para mim não faz diferença nenhuma. Para mim não faz diferença nenhuma. E nesse tempo meu de caminhada, eu tenho aprendido que aqueles que mais questionam sobre dinheiro são aqueles que não ajudam. Infelizmente. Quem reclama mais sobre dinheiro na vida da igreja geralmente é aquele que não contribui. E eu não estou falando de valor, eu estou falando de coração. Eu estou falando de entender que eu faço parte e eu quero desfrutar de algo melhor junto com a minha família, e que o Senhor nos dê graça para isso. E por último, eu contei tudo para chegar nesse ponto, então você não vai embora em nome de Jesus, porque tudo que eu falei depende desse último ponto que eu vou falar. Um cristão saudável, ele sabe qual que é a sua identidade. A maior crise que nós enfrentamos hoje é uma crise de identidade. Nós não sabemos quem somos, por isso estamos vivendo tentando provar alguém que não somos. Nós não sabemos quem somos, então nós estamos vivendo para tentar provar algo que não é uma verdade. Nós nos tornamos reféns das pessoas, somos reféns da opinião das pessoas. Há pessoas que entram em crise, há pessoas que entram em depressão, porque recebeu uma crítica na rede social de algo que fez. Porque ela não é aceita, ela foi criticada. Então ser criticado para nós se tornou um problema. E isso traz vulnerabilidade. Quem não conhece, quem não sabe quem é, ele
Aquele que não sabe quem é, ele vai acreditar em qualquer coisa que as pessoas dizem ao seu respeito. Ele vai se tornar a identidade que as pessoas impõem sobre eles. É por isso que a guerra que nós enfrentamos hoje é uma guerra de identidade. Qual que é o nosso inimigo? O diabo. E a Bíblia fala em João capítulo 8, verso 44, que ele é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui a origem ao diabo, a paternidade, é mentira. Ele mente porque ele é próprio. O diabo não precisa destruir você, ele só precisa te confundir. O que o diabo precisa não é força, a estratégia que o diabo usa não é força, é mentira. Ele sabe que se ele conseguir alterar o que você acredita sobre quem você é, ele controla a maneira como você vive. Pega os princípios bíblicos, vai para o Éden. O Éden, a primeira mentira sobre identidade está lá no Éden. Nós lemos, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, só que ele introduz uma dúvida: será que é assim? Será que Deus não está querendo privar vocês de quem Ele é? Olha a sutileza. O diabo está fazendo com que Eva coma um fruto para que ela se torne aquilo que ela já era. Então, se você quer ser semelhante a Deus, Eva, coma do fruto, mas ela já era. E por não saber quem é, ela está se esforçando para se tornar quem de fato ela já é. Mentira. A estratégia do inimigo: eu vou distorcer a verdade, eu vou gerar uma dúvida. Irmãos, o pecado entrou quando o homem deixou de crer na palavra de Deus e passou a crer na palavra da serpente. O mesmo ataque do Éden é o mesmo ataque do deserto. Mateus capítulo 3, Jesus acabou de ser batizado, ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Capítulo 4, Jesus é enviado para o deserto pelo Espírito, e o diabo começa dizendo: se tu és o Filho de Deus, então faça com que essas pedras se transformem em pães. Então faça algo para provar que você é filho de Deus. Eu estou colocando a sua identidade em xeque. O diabo questiona a identidade de Jesus. É por isso que o texto nunca fala de pão. O texto diz: você é realmente quem você diz que é. O diabo sempre vai querer desconectar você da verdade que Deus fala ao seu respeito, porque ele sabe que identidade define comportamento, e comportamento define destino. Identidade libera autoridade. Jesus sabia quem era, por isso ele tinha autoridade. Ele dizia: eu sou filho de... mas você não é. Eu sou filho. Ele tinha essa convicção. Como que o diabo faz isso? Lançando mentira, falsas narrativas. Você não é suficiente, você nunca vai mudar, você não é quem você diz que é, você é as feridas que você traz, você é o trauma que você carrega, você é essas dores que você está trazendo há tantos anos. Você não percebeu que você é um problema de duas pernas? E nós começamos a definir a nossa identidade a partir do que as pessoas fizeram conosco, e nós começamos a pensar: de fato eu sou um trauma mesmo, de fato eu sou um problema, de fato eu sou essa depressão que eu estou carregando, eu sou esse pânico, eu sou essa ansiedade, eu sou essa pessoa terrível. E nós começamos a ligar as experiências negativas que temos à identidade que vivemos. Nós entramos na comparação pensando: mas a vida do outro é melhor do que a minha, a vida do outro é muito mais importante do que a minha, porque o que destrói a identidade é a comparação. E todas as vezes que você acredita na comparação, todas as vezes que você acredita na mentira, você está empoderando o mentiroso, porque a mentira só é aceita, ou a mentira só tem poder se ela for aceita. Você não é o problema que você está vivendo, você não é a fase que você está enfrentando, você não é a depressão que você está lutando contra ela, você não é a ansiedade que você está lutando para resistir, você não é definido pelos remédios que você está tomando, você não é definido por aquilo que as pessoas fizeram a seu respeito. Isso é mentira. Você não é um problema de duas pernas, você não é alguém que nasceu para dar errado. Isso é mentira. Só que nós vamos somatizando, nós vamos abraçando, nós vamos permitindo que essa mentira se torne verdade. Nós falamos, e quanto mais você fala, mais essa mentira ganha corpo, mais essa mentira ganha força, mais essa mentira molda o seu caráter. Nós começamos a achar que de fato somos, e chega até a pensar dizendo: se eu não estivesse aqui, talvez a vida para o outro seria melhor. Se eu não estivesse aqui, talvez a minha família teria muito mais paz. Se eu não estivesse aqui, o diabo ganha campo dizendo: é verdade, você não tem que estar aqui mesmo, não, tira a sua vida, vai ser um problema menos, vai lá, pula em cima daquele muro, entra na frente daquele carro, pega aqueles remédios que estão dentro daquela gaveta, toma aquele remédio, acaba com a sua vida, resolve esse problema, porque você é o problema da sua casa. Quem se mata não quer morrer.
É uma mentira. É a pessoa que tem anorexia, e ela olha e ela se vê gorda, mas ela não é. E o problema não está nos olhos dela, o problema está na mente dela. É a identidade que precisa ser reafirmada. Mas quando você vem para o Evangelho, João capítulo 1, verso de número 12, o Evangelho diz: a todos quanto receberam, Ele lhes deu o poder de serem feitos filho de Deus. Isso aqui é um negócio que você não compra. A identidade de Cristo você não consegue comprar, não é o seu dízimo que compra, não, você recebe. É um presente que vem do céu para aquele que crê. É algo que você recebe pela fé, não é mérito, não é conquista, você recebe. Quando você olha para o Éden começa com uma dúvida. Quando você olha para o deserto, a dúvida continua. Quando você olha para hoje, a narrativa do diabo é a mesma. Você realmente é quem Deus diz que você é? Como que você é filho de Deus se o seu casamento está com problema? Como se você é filho de Deus se você está endividado? Como se você é filho de Deus se você está lutando contra essa doença há um tanto de tempo? Como você é filho de Deus? Olha a sua vida, só tem problema. Como? Aí nós começamos a acreditar pensando: é verdade, filho de Deus não tem dívida, filho de Deus não tem problema, filho de Deus, a família é a família da margarina, filho de Deus é a família perfeita, é maravilhosa. Você começa a somatizar, você começa a acreditar na mentira do diabo. Não, filho de Deus é gente, filho de Deus é gente. Tem problema que nós estamos passando porque a gente procurou, mas tem problema que nós estamos passando porque tem que passar, mas não é o problema que você está passando que te define, não é o problema que você está passando que define quem você é, independente da circunstância. Se o Cristo te encontrou, você nasceu de novo, diante de Deus a sua identidade é de filho. Você não é a doença que você está lutando contra ela passa. Pastor, e se ela não passar? Ela não vai conseguir acabar com você. Ela pode matar o seu físico, mas ela não vai conseguir tirar do seu Criador, porque você é filho. E se tem alguém que pode passar por problema é o filho, porque o filho sabe: eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele vai se levantar ao meu favor. Essa enfermidade não vai me matar. Eu me recuso a morrer antes da morte chegar. Eu me recuso a entregar antes do problema me vencer, porque eu sou filho. Eu sou filho. Você não é esse problema, você não é o culpado dessa situação toda. Ah, mas não tem perdão? Tem. O sangue de Jesus, seu filho, te purifica de todo pecado. Pastor, mas eu estou cansado de pedir perdão. Você pode estar cansado de pedir perdão, mas o sangue de Jesus não acabou para você não. E todas as vezes que você pedir perdão, o sangue de Jesus está pronto para te perdoar. Pastor, o que é isso? Meu irmão, ele morreu, foi por causa disso. O médico não é por são, o médico é por doente. As pessoas cansaram de mim, tudo bem, mas Deus não cansa. E ele não veio, foi para os feridos. Jesus te ama do jeito que você está, mas Ele se recusa a te deixar do mesmo jeito. Ele quer fazer você simplesmente como Jesus. Não vive pelo que você sente, não define experiência com Deus pelas suas emoções, não define um culto abençoado pelas suas emoções. Vive por aquilo que Deus fala. As duas vezes que Jesus ouviu que ele era um filho amado, primeiro no Rio Jordão, e o Rio Jordão é um dos lugares mais baixos da terra. A segunda foi lá no Monte da Transfiguração, que é um dos lugares mais altos. Jesus ouviu a mesma coisa quando ele estava no lugar alto, quando ele estava no lugar baixo. Você vai ouvir a mesma coisa quando você está por cima da crista e quando você está por baixo da crista. Você vai ouvir a mesma coisa quando tudo estiver certo, tranquilo e favorável na sua vida, mas quando as coisas começarem a dar errado também. Nós falamos sobre congregar, nós falamos sobre servir, nós falamos sobre ofertar, nós falamos sobre confrontar, mas tudo isso depende da identidade. Se você não sabe quem você é, você vai acreditar em qualquer mentira dita ao seu respeito. A nossa geração não precisa de mais culto não, gente. A gente não precisa de mais pregação não, a gente precisa de ter a nossa identidade revelada. Deus não está aqui hoje para falar: eu vou alinhar a sua rotina. Não, Deus está aqui: eu vou mudar a sua vida. Quais são as vozes que você está acreditando? Dizendo: você é um problema de duas pernas, você nasceu para dar errado,
Você é a ovelha negra da sua família. Permita que Deus faça algo na sua vida e vai virar essa história. Você vai se tornar alguém que as pessoas vão procurar pedindo ajuda. Você não é o que você viveu, você não é o que as pessoas disseram, você é aquilo que Deus fala ao seu respeito. Eu creio nisso. Tem crise? Tem dia que você levanta virado no girai, tem dia que você não está. Mas o que te define? O que te mantém em pé? Não é o que você sente, é o que as Escrituras dizem. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar.